Nós vamos abrir as escrituras em 2 Reis, estudo dessa manhã. Iremos meditar em 2 de Reis, no capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Eu vou ler, irmãos, de início do versículo 10 ao 14. Os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Oremos. Santo e bendito Deus, cá estamos, ó Senhor, no momento do estudo da Tua Palavra, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe, ó Deus, o Teu povo, Senhor, trazendo edificação, ó Deus, para nossas vidas, fazendo-nos, ó Deus, frutificar, Senhor, fazendo-nos, ó Deus, conformar a nossa vida, Senhor, à imagem do Teu Filho, ó Deus. Ser com cada um de nós, ó Deus, dá, Senhor, uma porção que Tu, ó Deus, tem reservado, assim, para cada um, assim, para a honra e a glória, Senhor, do Teu santo e bendito nome. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, iremos estudar nessa manhã sobre reconhecimento. Ou melhor dizendo, Deus tem sido reconhecido, irmãos, nas nossas vidas? Será que as nossas ações, a nossa vida, ela tem mostrado Deus nas nossas vidas, nas nossas ações? É muito interessante, irmãos, quando nós ouvimos falar a respeito de alguém que nós conhecemos e nós logo, irmãos, nos espantamos com aquela expressão alegre e dizemos: ali está um homem de Deus. Nós usamos expressões como o irmão Anderson gosta de dizer: o irmão é um irmão abençoado. Nós gostamos de dizer, quando acontece uma situação, nós dizemos: ali está um servo de Deus. É o Senhor na vida de fulano. É o Senhor agindo na vida daquela pessoa. Ao passo, irmãos, também que de outras pessoas, quando nos referimos ou quando alguém se refere a elas, nós ficamos, irmãos, a indagar: será que fulano é crente? Não tenho visto, a gente não consegue ver frutos na vida de tais pessoas. Então nós muitas vezes, irmãos, ficamos a indagar se Deus de fato está na vida daquelas pessoas. Então, será, irmãos, que como eu tenho me apresentado, como eu tenho vivido, será que Deus tem sido visto na minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes? A Escritura nos mostra, irmãos, a respeito de alguns homens que, por exemplo, Enoque, quando se fala de Enoque, andou com Deus. De Abraão, a expressão que usa é amigo de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ao passo, irmãos, que de outros também, de forma negativa, também a Escritura diz: Acabe, irmãos, um homem que fez o que era mal perante o Senhor, que provocava o Senhor a ira.
Existem crentes, irmãos, que a Escritura diz que morreram, foram sem deixar de si saudades. De fato, irmãos, nós estamos na igreja, a igreja do Senhor. Nós somos comprados com o sangue de Cristo e que nós devemos testificar a respeito da salvação e nós devemos evidenciá-la nas nossas vidas. Mas será que nossos atos, a nossa vida em si, irmãos, ela tem mostrado Jesus em nós? Será que nossas ações, irmãos, testificam a respeito de Cristo? Então nós iremos olhar, irmãos, nesse texto nessa manhã, iremos procurar entender, irmãos, a atitude desses reis e ver, irmãos, o que nós temos mostrado nas nossas vidas. Procurando, irmãos, tirar lições para nós, para que possamos, de fato, refletir, irmãos, se Cristo tem sido evidenciado em nós. Se o que tem sido reconhecido nas nossas vidas é o Senhor, é Deus, ou são os nossos atos. Porque uma coisa, irmãos, é certa, quando nós mais nos apresentamos, mais nós escondemos Deus, né, Gilda? Por isso que diz a expressão, que eu suma e que Deus apareça. Que eu saia de cena. Quando Jesus veio, João Batista disse, não sou eu, é Ele. Vão até Ele, busquem a Ele, não sou eu. Eu vim apenas mostrar o caminho, mas é Ele, ó. A glória é dele, Ele é o Senhor, Ele é quem nós esperávamos. E Ele chegou, a glória de Israel chegou, está aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender e ver, irmãos, que quanto mais nós aparecemos, quanto mais as nossas atitudes aparecem, mais Deus desaparece das nossas vidas. Então, a pergunta é, Deus tem sido visto nas nossas atitudes, na nossa vida? O texto, irmãos, que nós lemos, ou melhor dizendo, o capítulo 3 de 2 de Reis, ele fala sobre uma guerra que aconteceu. O rei de Moabe, que se levantou contra Jorão, o rei de Israel, que se rebelou, melhor dizendo, e que vai existir então uma batalha, uma guerra. Então esse texto fala sobre 4 reis. Vamos ver nesses 4 reis, como cada um deles se comportam, como cada um deles age. E procurar, irmãos, identificar como nós temos agido, irmãos, nas nossas vidas. Como nós temos agido, irmãos, na igreja. Como nós temos agido na nossa casa. Onde quer que nós estejamos. Qual tem sido, irmãos, as nossas ações? Como elas têm sido vistas? Então, em primeiro lugar, irmãos, nós iremos ver o exemplo do rei de Moabe, Mesa. Veja aí no versículo 4 e versículo 5. E diz assim, olha, então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Irmãos, tudo começa com uma rebelião. Estava tudo normal, tudo indo de conformes. Os Moabitas pagavam tributo a Israel, porque foram vencidos por Israel, estavam sendo servos de Israel, estavam sujeitos a Israel, mas quando Acabe, que era um rei ímpio, um rei que não temia o Senhor e que governava Israel, mas quando ele morreu, então Moabe, irmão, se achou no direito de se rebelar. E nós sabemos, irmãos, que todo tipo de rebelião é pecado. Todo tipo de rebelião, irmãos, ela não agrada ao Senhor. E tudo começa com uma rebelião. Estava tudo bem, pagando seus tributos ano após ano, e ele agora diz, não, agora parou, cessou. E Mesa, irmãos, ele estava sujeito, mas com a morte de Acabe, veio a rebelião. Esse rei, irmãos, ele mostra aquela pessoa que age sem pensar, age por impulso. É aquela pessoa, irmãos, que age como acha que está melhor para ele. Porque a Escritura nos diz, irmãos, que quando um rei ele vai fazer guerra com outro rei, ele deve medir as forças.
ele deve medir se ele pode fazer guerra com o outro, porque senão ele traz paz, ele busca paz. E Mesa, irmãos, ele se rebelou, então ele age por impulso, ele não mede as consequências, ele só enxerga, irmãos, o que está à sua frente. E suas ações, por conta dessa rebeldia, trouxeram, irmãos, grandes prejuízos. E é uma das coisas, irmãos, que nós precisamos atentar, que nossas ações, as nossas atitudes, elas vão trazer consequências. Todas as nossas atitudes trazem consequências. Bom é quando essas consequências são boas, são frutos bons. Mas muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes impensadas trazem consequências graves. E de uma coisa, irmãos, é certo, quando elas atingem apenas a nós, é uma coisa. Mas na maioria das vezes, irmãos, elas destroem todos aqueles que estão ao nosso redor. Vejam só, o que essa atitude de Messa, rei de Moabe, trouxe? Primeiro, trouxe prejuízos, irmãos, para si. Veja o versículo 26, o que é que diz? Versículo 26, irmãos, diz assim, olha: vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Veja, as ações de Messa, do rei de Moabe, irmãos, são frustradas. São ações frustradas. Ele não consegue, irmãos, derrotar nem sequer o menor dos reis que está naquela guerra. Seus planos são frustrados. Suas ações não têm êxito. Caem por terra. Provérbios diz, irmãos, no capítulo 14, 12, que há caminhos que ao homem parece direito. Meus irmãos, como as coisas na nossa ótica de visão, com os nossos planos, com os nossos projetos, como elas, irmãos, dão certo. Como elas acontecem de forma perfeita. Como está tudo, irmãos, alinhado. Por isso que diz, há caminhos que para o homem parece direito, correto. Mas ao cabo, irmãos, quando vira a esquina, dá em caminho de morte. Aí o prejuízo chega. Veja que Moabe não levantou um exército para atacar de forma direta Israel, nem Judá. Foi até Edom, que era o mais fraco deles, e já era um rei que estava sujeito a Judá. Foi direto contra eles, mas não conseguiu, irmãos. Por quê? Porque os seus planos foram frustrados. Ele age por impulso. E é uma pessoa, irmãos, que não consegue lograr êxito nas mínimas coisas. Por causa de quê? De atos, de decisões mal pensadas. Segundo lugar, irmãos, ele traz prejuízo não só para si. Ele não tem só seus planos frustrados, mas ele traz prejuízos também para a sua família. Veja o versículo 27 que diz assim, olha: então tomou ao seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro. Veja a atitude, irmãos, desse rei. Ele matou o seu próprio filho, ofereceu em holocausto. Subiu em cima do muro e ofereceu ele em holocausto, como um emblema. Imagine, irmãos, agora esse homem chegando na sua casa e ter que contar para sua esposa, a mãe do menino, dizendo: matei nosso filho. Imagine um pai, irmãos, ter que chegar para sua casa e olhar e ter que dizer o seguinte: eu sou culpado pela morte do meu filho. É como assim, irmãos, quando as coisas acontecem, e nós não queremos que aconteça, mas quando acontecem, aí muitas vezes, irmãos, nós chegamos por conta da dor que sentimos, da tristeza que estamos sentindo e dizemos: eu sou o culpado,
porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Eu não disciplinei o menino quando deveria, eu não ensinei a escritura quando eu deveria ensinar. Então eu sou o culpado. A culpa é minha do Senhor ter levado, de ter acontecido isso, dessa tragédia ter acontecido. Messa, irmãos, ele matou o seu próprio filho. Ele trouxe tristeza, irmãos, desgraça para a sua própria casa, das suas próprias mãos, com as suas próprias mãos. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, que as nossas ações, não devem trazer mal para a nossa casa. Meus irmãos, nós somos chamados, o pastor ele ensinou ontem a respeito dos nossos deveres como homens, sendo cabeças federal da nossa casa, do nosso lar. Meus irmãos, nós devemos, como homens, ensinar nossas esposas em casa. Nós devemos orar pelas nossas esposas em casa. Nós devemos assumir a culpa que muitas vezes elas cometem erros e nós devemos assumir porque nós somos o representante delas. Nós devemos suprir as necessidades das nossas esposas, materialmente. Como também proteger, ser proteção. Ou seja, nós somos, irmãos, o representante do nosso lar. Agora você imagine, irmãos, você foi chamado para quê? Para cuidar do seu lar. Nós não fomos chamados, irmãos, para destruir o nosso lar. Nós não fomos chamados, irmãos, para desmoronar a nossa casa, para jogar abaixo a nossa casa. Em nossas ações, se nós não tivermos o cuidado devido, nós iremos, irmãos, levar a nossa casa ao desastre. Existem muitos crentes, irmãos, infelizmente, eu tenho que dizer isso, que estão matando seus lares com suas ações. Existem muitos crentes, irmãos, que estão matando as suas esposas. Crentes que estão matando seus filhos. Estão fazendo isso, irmãos, porque não têm entendido e não têm se submetido à palavra de Deus. Porque não estamos, irmãos, de fato, assumindo o chamado que Deus nos chamou para ser. É como a Escritura diz, irmãos, que lemos a semana passada, o pastor também pregou sobre isso, ou na outra, lá em Tito. E quando a mulher ela não tem um procedimento correto na sua casa, ela difama a palavra de Deus. Quando ela deveria adornar, irmãos, a Escritura, a palavra do Senhor, com um bom procedimento, com a submissão ao marido, com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos, ela está adornando a palavra de Deus. Mas quando ela assim não faz, quando ela não atende ao seu chamado, ela faz o quê? Causa difamação. Traz vergonha para o marido, traz vergonha para os filhos, traz vergonha para a palavra de Deus. E assim vai, irmãos. Então nós precisamos entendermos que as nossas ações, elas podem causar grandes prejuízos para a nossa casa. Que nós não precisamos estar fazendo a mesma coisa que Messa fez, subindo no muro e sacrificando o nosso filho, mas nós podemos estar fazendo isso, irmãos, no dia a dia, matando a nossa casa. Então Messa, irmãos, foi um rei que ele trouxe grandes prejuízos para si, para a sua casa. Meus irmãos, se algum infortúnio chegar na sua casa, na minha casa, que não seja, irmãos, por minha culpa, que não seja, que o sangue não esteja nas nossas mãos. Então precisamos, irmãos, atinar para nossas ações, para aquilo que nós estamos fazendo, para nós não sermos, não estar sendo, irmãos, aquele que traz desgraça, que não seja pelas nossas mãos, que a desgraça chegue na nossa casa. Ou será, irmãos, que nós pensamos que se porventura estivermos fazendo coisas erradas, isso não vai atingir a nossa casa, não vai atingir a nossa família, o nosso filho, as nossas filhas?
as nossas esposas? Não vai? Pensa que vai ser somente conosco? Nessa, irmãos, ele trouxe prejuízo para si, para a sua família, mas também para o seu povo. O versículo 27 ainda diz assim, irmãos, olha, nos diz que então tomou Messa a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar. Veja, o menino, irmãos, era o sucessor. O menino, o jovem, porque estava na guerra todos aqueles que cingiam o cinto, que já podiam amarrar as calças, os lombos. Então já era um rapaz que seria o sucessor, o próximo rei, aquele que iria reinar sobre a nação de Moabe. E Messa, irmãos, com a atitude dele, o que é que ele faz, irmãos? Ele quebra a sucessão. Messa, irmãos, ele deixou o trono vazio. Messa foi um rei, irmãos, que matou o futuro rei. O versículo 24 e 25, irmãos, diz que a nação foi devastada. Veja, porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores até que só Arezete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Meus irmãos, a nação foi devastada. Os campos foram entulhados com pedras. Os poços, irmãos, foram tapados. As árvores frutíferas, frondosas, foram derrubadas. Uma nação devastada por causa de quê? De um ato de rebelião. Um ato de rebelião. Meus irmãos, quando nós nos rebelamos contra o Senhor, um campo de desgraça nos segue. Quando nos rebelamos contra a palavra de Deus e não damos ouvido ao Senhor, consequências se seguirão. Não param, irmãos, por aqui. Não fica somente naquele ato de rebeldia. Messa, irmãos, é um rei que, por conta de seus atos, grandes prejuízos se seguiram. Ele foi um crente, irmãos, impulsivo, que agiu por impulso, que agiu sem pensar, que não mediu as consequências dos seus atos. Ele não parou, irmãos, para pensar. O seu dilema era aqui e agora. Por isso, irmãos, que nós dizemos, em algumas conversas, irmãos, nós pensamos que os nossos atos, nós quando agimos, não é só eu que estou agindo, porque nas minhas costas, irmãos, está a minha esposa, está os meus filhos. E as nossas ações irão mexer com todos eles. Não é só com a pessoa mesmo. Não é só consigo. É com todos. As nossas ações ali fora, Anderson, elas mexem com todos os nossos irmãos. É o nome da igreja. Lembram, irmãos, quando acontece alguma coisa lá fora, o que é que as pessoas dizem? Fulano de tal, eita, da igreja lá, ó. É de tal igreja. Não quer saber dos seus atos somente. É quem você está representando. E ainda é crente. Fez isso e é crente. É o nome de Jesus que você está levando. Então as nossas ações falam. Quando temos, irmãos, ações
vergonhosas, é o nome de Cristo, irmãos, que é envergonhado. É o nome da igreja, irmãos, que vai para a lama. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos interessados em nós mesmos. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos algum interesse, nós não fazíamos o que estamos fazendo muitas vezes. Então, primeiro rei, irmãos, é Messa, o rei dos Moabitas. Um rei que age, irmãos, por impulso. Ele age sem pensar. Ele não busca conselhos. Ele não busca conselhos da palavra de Deus. Ele só age. Age. O segundo rei, irmãos, que iremos ver é o rei de Edom. Então, como eu me apresento, qual Deus tem sido reconhecido em mim? E o rei de Edom, irmãos, é aquele rei que ele não tem expressão. É aquele crente que ele nem sequer nome ele tem. Veja que a Escritura nos diz, irmãos, que no versículo 9, partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Quando nós lemos, irmãos, o capítulo 3, nós vemos que o rei de Judá é Josafá, nós lemos que o rei de Israel é Jorão, nós lemos que o rei de Moabe é Messa, mas nós não sabemos quem é o rei de Edom, porque ele não tem nome. Aqui, o texto não mostra. É um rei que não tem expressão. É alguém que anda atrás dos outros, que está sujeito aos outros. Ele é um rei que é sujeito a Judá. Então, por isso que no versículo 7, Jorão perguntou, ou melhor dizendo, no versículo 8, então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Porque Edom, irmãos, era sujeito a Judá. E Edom então foi para a guerra, porque ele era dever dele como sujeito ao outro rei. Então ele foi. Então, Edom, irmãos, é aquela pessoa que é puxado pelos outros. Ele só faz o que os outros dizem. Só faz o que os outros dizem. Ele está ali, irmãos, porque é obrigado a estar. Ele não está ali de forma voluntária. Mas ele faz a força. É aquele rei, irmãos, que não tem ações próprias. Só faz o que os outros dizem. E interessante, irmãos, é que existem tantas pessoas nas igrejas assim. Pessoas que não têm uma expressão sequer dentro das igrejas. Pessoas que são apagadas. Pessoas apagadas, irmãos, que não têm... São pessoas que não têm atitudes. Inativas, que não agem. Que quando elas fazem alguma coisa, irmãos, você tem que insistir bastante. Quase que você tem que pegar a cadeira ali a pulso. Venha cá. Senão não vai, senão não levanta. Senão não serve, senão não age. E isso, irmãos, é uma coisa que causa tanta tristeza, irmãos, na igreja. Tanta tristeza, irmãos, porque essas pessoas são incentivadas, são encorajadas, são chamadas, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós muitas vezes temos aquela ideia de que, eita, fulano de tal é uma pessoa insignificante dentro da igreja, mas não há pessoas insignificantes. Todas as pessoas, irmãos, têm um significado. Todas as pessoas. Eu vou dizer, irmãos, tem pessoas que estão assim, irmãos, como o rei de Edom, sem expressão, mas são pessoas que têm grandes habilidades. Mas sabe o que é que lhes falta? Colocar em prática. São pessoas que acostumaram a viver sem fazer nada, sem serem nada dentro da igreja, mas que têm, irmãos, grandes potenciais. Mas não querem. Falta-lhe vontade, porque falta de incentivo não é. Falta de incentivo não é. E o que fazer também, irmãos, não falta. Tem muitas coisas para fazer, mas não querem fazer. Aí precisam estar
ou quando agem, ser no empurrão, ser a força. Aí são pessoas, irmãos, que fazem as coisas de má vontade. Muitas vezes estão fazendo uma coisa ali, irmãos, com cara feia. E não tem disposição. Se sentem obrigados a fazer. Às vezes porque 3, 4 estão agindo, estão ali inseridos naquele projeto, aí ela se sente obrigada e vai lá e faz. Mas não faz de boa vontade. Não faz. Meus irmãos, são pessoas que nós dizemos, eu não posso contar com elas. Então, irmãos, nós não podemos ser esse tipo de gente que anda atrás, que anda nas costas, que anda no empurrão. Nós precisamos, irmãos, andar juntos e não puxados, e não forçados. As coisas, irmãos, na igreja devem ser feitas de forma voluntária, com amor, com prontidão. Mas Edom, irmãos, ele representa esse rei, irmãos, um rei que age no empurrão, agindo porque é forçado a agir. Alguma pergunta até aqui? Estão entendendo? Muito bem. Se eu perguntasse, qual desses 2 reis você é? O que você responderia? Certamente, irmãos, a resposta seria nenhum dos 2. Tem que ser assim, irmãos. Eu não sou nem o rei Messa que traz prejuízo para minha casa, para minha vida, para a vida dos meus irmãos, e nem tampouco sou um crente desleixado, um crente que age por força. Não, eu sou um crente que age espontaneamente, voluntariamente. Eu estou ali, a serviço, para servir. Não é assim, irmãos, que nós devemos responder? Ou será que tem alguém aqui, irmãos, que quer ser esse rei? Messa, que só traz prejuízo. Rebelde, que traz prejuízos para sua casa, para sua vida. Quer seja desse rei? Eu não quero. Quem quer ser um rei aqui, irmãos, como Edom? Que age forçado, pelo empurrão? Ninguém. Não é verdade? Não é, Esther? Muito bem. Terceiro rei. O rei Jorão. Jorão, irmãos, é o rei de Israel. Chegamos na parte do crente, né, irmã Heloína? Chegamos na parte do crente. O outro era um rei ímpio, que era Messa. Edom também é um rei ímpio. Não temiam ao Senhor, tem os seus ídolos, né, Gilda? Mas agora nós chegamos na parte de Israel. Israel é o povo do Senhor. É o crente. É, Luana? É para ser, né? Muito bem. Versículo 13, irmãos, diz o seguinte. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Veja, irmãos. Veja, irmãos, que Jorão é rei. É o rei de Israel. Mas veja a resposta de Eliseu. Que tenho eu contigo? Ou seja, não devo satisfação a você. Não tenho obrigação a você. Mas como súdito do rei, tem, né, pastor? Tem obrigação. Mas não como crente, irmãos. Não como um servo de Deus. Porque as ações de Jorão são ações ímpias. São ações ímpias. A confissão, ela fala sobre... Paulo hoje mesmo, na leitura, Paulo diz que se esforça, irmãos, por manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Consciência. Jorão, irmãos, ele é rei, porém é um rei sem autoridade. É um rei que está vestido por uma capa real.
mas a sua vida, irmãos, não corresponde. Jorão é um rei, é um crente, Luana chega, frisou a testa, incoerente, irmãos. Veja o nome que ele carrega, Rei de Israel. Rei de Israel, irmãos, mas é um rei ímpio. Que tenho eu contigo? Disse Eliseu. Ele não tem autoridade, irmãos. Ele não é um rei que representa Deus. Não representa o Senhor. É alguém, irmãos, que não tem respeito. Não tem respeito. Veja que por essa palavra do profeta Eliseu, irmãos, nós podemos dizer que Jorão, irmãos, é um rei mal falado. Ele não é um rei bem falado, Gildo, é um rei mal falado. Porque a sua fama é uma má fama. É uma má fama. O versículo 2, irmãos, diz o seguinte, diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Mas fez o que era mal, irmãos, perante o Senhor, era um rei mal falado. Porque fazia suas ações eram ações erradas. Meus irmãos, existem muitos crentes, irmãos, assim, sem respeito. Crentes que estão vivendo, irmãos, que não têm respeito algum. Onde elas estão, irmãos, elas não são respeitadas. Sabe por quê? Porque as suas ações, irmãos, falam mal a respeito delas. Elas não são respeitadas pelo patrão. Elas não são respeitadas pelo colega de trabalho, pelos subordinados, se elas ocupam algum cargo de autoridade. Não são respeitadas por eles. Existem crentes, irmãos, que as crianças não respeitam. Perderam o respeito. Por quê? Porque as suas atitudes, as suas ações são um desastre. As pessoas dizem, que tenho eu com você? Perderam, irmãos. Esse rei, ele não tem, irmãos, qualquer tipo de autoridade, porque as suas ações falam mais. O versículo 2 e 3 ainda nos dá conta, irmãos, que esse rei, além de não ter autoridade, além dele ser mal falado, ele era um rei, ele era uma pessoa idólatra. Veja, fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Irmãos, aqui é interessante. Veja que ele até tem ações boas. Tirou a coluna, irmãos, de Baal. De lá do templo de Baal. Tirou. Não está dizendo que ele destruiu a coluna, né? Mas tirou de lá. O povo não ia adorar Baal. É assim, irmãos. É aquela pessoa, irmãos, que ele até abandona, irmãos, um pecado na sua vida. Aquele pecado que estava lhe trazendo tão mal, que trouxe mal para a sua casa, que trouxe mal para a nação, para a sua vida, ele até abandona ele. Mas ele se apega a outro. Ele deixou aquele, porém está ligado ao outro. Então a sua vida, irmãos, é uma vida de idolatria. Ele está servindo, irmãos, ao seu pecado. Ele não deixa, ele não abandona. Deixei de causar mal fama, de um lado, mas continua fazendo no outro lado. Do mesmo jeito. Em terceiro lugar, primeiro, ele é um rei que não tem respeito, não tem autoridade. É um rei idólatra, porque é apegado ao pecado, continua, irmãos, na prática do pecado, não deixou, não abandonou. Tem ouvido, irmãos, a palavra do Senhor, está na igreja, está ouvindo, está sendo exortado a que deve deixar determinadas práticas da vida. E
A sua vida tem mostrado, irmãos, os prejuízos que aqueles atos têm trazido, porém ele não deixa. Ele continua com eles. Ele continua fazendo. Ele continua praticando. E sabe por que ele continua praticando? Porque ele se acha uma pessoa justa. Ele se acha uma pessoa que não tem pecado. Veja o versículo 10 e o versículo 13 diz assim, olha. Então disse o rei de Israel, ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Versículo 13 diz, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? A culpa é do Senhor. Eu não sou culpado. Ele não olha para a sua vida. Ele não olha que ele é um idólatra. Ele não olha que é um homem mal falado porque as suas ações falam mal a respeito dele. Evidenciam a sua vida, quem ela está sendo. Ele diz, não, é o Senhor, é o culpado. Porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui para nos entregar. Meus irmãos, dificilmente, irmãos. Por isso que só a graça de Deus mesmo. Só a graça de Deus, irmãos, nas nossas vidas, para quando pecarmos e formos confrontados, fazermos como fez Davi. Pequei contra o Senhor. Fiz o que era mal. Porque o homem que vive em pecado, irmãos, ele não reconhece. Ele sempre vai procurar alguém para justificar o seu pecado. Ele sempre estará procurando alguém para dizer a culpa é dele. Ah, eu fiz isso, de fato, mas eu fiz isso porque fulano fez isso. Como seria, irmãos, tão fácil se o coração de Davi, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, se o mesmo coração que bate lá em Davi, dentro de Davi, batesse, irmãos, dentro de nós. Seria tão melhor, irmãos. Mas nós muitas vezes queremos justificar, irmãos, o nosso erro. Dizer, não, fulano, foi fulano. Se eu fiz isso é por causa de fulano. Foi ele que disse aquilo contra mim. Foi ele que fez aquilo ali. Se o homem se queixa dos seus próprios pecados. Mas nós gostamos, irmãos, de se queixar do outro. Nós gostamos, irmãos, de se queixar de Deus. Ah, porque foi o Senhor. Jorão, irmãos, é um rei que considera um rei justo, que coloca a culpa em Deus, que não reconhece a sua culpa, não consegue enxergar que é um rei idólatra, que é alguém que está vivendo em pecado, que é alguém que está vivendo em desobediência ao Senhor. Não, irmãos, ele não consegue ver. Ele não consegue ver, irmãos, que ele necessita pedir perdão, se reconciliar com Deus. Ele não entende isso. Seria tão fácil, irmão, se simplesmente nós disséssemos, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso imediatamente pedir perdão pelo meu ato. Mas ficamos, irmãos, colocando desculpas em cima de desculpas. Como já diz o pastor Santana Dória certa vez a respeito da parábola das bodas, meras desculpas. Ou desculpas esfarrapadas. É o que nós sempre procuramos fazer para encobrir os nossos erros. E não reconhecer que nós pecamos. Meus irmãos, existem muitas pessoas assim, vestidas de um manto real, como aquela árvore frondosa, ou melhor dizendo, cheia de folhas, bonita de longe, como aquela figueira, linda, irmãos, de longe, frondosa. Mas quando você chega perto, não tem fruto algum. Está parecendo as plantas lá da roça. Bonita, irmão, mas não tem um fruto.
É assim, irmãos, existem muitos crentes assim, com a capa. Estão na igreja, irmãos, aquele entusiasmo, mas quando saem, são pessoas, irmãos, com postura real, por fora, mas por dentro, são reprovados. Como disse Jesus, irmãos, a respeito dos fariseus, que eles eram como sepulcros caiados, lindos por fora, belos, mas por dentro, no seu interior, cheios de ossos mortos, sem vida. Veja que Jorão, irmãos, ele tem, como muitas vezes, irmãos, muitos têm mostrado até atos bons, porém não passam, irmãos, daquilo. Suas vidas nunca alavancam de vez. Sempre, irmãos, estão ali, vivendo debaixo de uma capa. Muitas vezes até cobramos, irmãos, dos outros, exigimos dos outros, somos zelosos, irmãos, com os outros, mas nunca de si. Como disse o pastor Natan, né? Com aqueles que estão à sua volta, seja misericordioso, seja amoroso, seja gentil, cuide. Cuidado, tenha muito cuidado com eles, mas com você, seja exigente, muito exigente. Cuide de si. É assim? Quase isso, né? Mas seja exigente com você mesmo. Jorão, irmãos, é aquele rei, irmãos, que ele não reconhece, irmãos, o seu, que precisa se arrepender dos seus pecados. Ele nunca reconhece os seus erros, mas sempre procura em alguém para colocar culpa, para se justificar, para justificar o seu pecado. Em último lugar, irmãos, veremos o rei Josafá, que é um rei que se apresenta como um crente legítimo. O versículo 14 diz o seguinte: disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Veja, irmão, só por essa leitura nós já vemos que Josafá é um rei respeitável. Respeitado. Onde ele chega, é um rei notado. Como alguém, irmãos, que é temente ao Senhor. Como um rei legítimo. Como um rei de verdade. Meus irmãos, essa expressão, como é bom, irmãos. Veja, em todo lugar que você chegar, as pessoas saberem, irmãos, que você é alguém autêntico. Que você é alguém de verdade. Eu tenho certeza que você já chegou em lugares em que as pessoas, em que seus amigos, em que meus amigos estavam fazendo, ou alguém da nossa família, é mais com alguém da família, mas acontece com os amigos também, que você chega naquele local e as pessoas dizem, ei, não diga isso não, vamos parar aqui, fulano chegou, fulano está aqui. Eles param, irmãos, de fazer determinadas coisas que estavam fazendo, porque você chegou. Respeito, irmãos. As pessoas têm respeito por alguém que de fato procura viver a palavra de Deus. Veja que Josafá, irmãos, é alguém notado. Ele tem autoridade, ele tem respeito. Suas ações falam a respeito dele. Ou melhor dizendo, as suas ações falam a respeito de Deus na sua vida. Quem era Josafá, irmãos? O texto vai nos dizer algumas características de Josafá. Primeiro, versículo 7, nos diz que Josafá, irmãos, era alguém em quem você pode contar com ele. Versículo 7, mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei.
Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu só lembrei, irmãos, de Ruth. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você for, eu irei também. Onde você pousares, pousarei eu. Onde você morrer, ali serei sepultada também. Ruth faz uma confissão de fé, né, pastor Aline? É uma profissão de fé. Publicamente, irmãos, ela faz aquela profissão de fé. Eu lendo esse texto, irmãos, eu disse, Josafá está fazendo uma confissão de irmandade, de amor ao próximo, de união, de estar unido. Josafá, irmãos, é alguém em quem se pode contar. Ou seja, é aquela pessoa, irmãos, para toda hora. Para toda hora. É aquele crente, irmãos, que chora com você. E é aquele crente que se diverte, que se alegra com você, como diz a Escritura lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. É aquela pessoa que está junto, que está presente, que divide, irmãos, tudo, a sua vida com você. Que você pode contar. E quando chega a adversidade, irmãos, quando chega as suas lutas, você tem um abraço. Você tem alguém para abraçar. Meus irmãos, Josafá é um homem temente a Deus. E ele diz, nós somos irmãos. É aquela pessoa, irmãos, que diz, eu sou seu irmão. Eu estou junto com você. A sua adversidade é minha adversidade. A sua luta é minha luta. Isso, irmãos, é uma confissão de irmandade. Se coloca à disposição voluntariamente. Ele chora e ele ri. Aquela pessoa está presente. Como é bom, né, irmãos, a gente ter pessoas assim, em que nós podemos contar. É tão bom, irmãos, porque tem horas, irmãos, que nós nos achamos sós e precisamos, irmãos, de um abraço. Precisamos conversar, precisamos desabafar, precisamos, irmãos, de alguém. Precisamos, irmãos, ser, olha a expressão, a redundância, mas, irmãos, nós precisamos ser, de fato, irmãos uns dos outros. Não só de palavras. Porque é fácil. É fácil, irmãos, eu chegar aqui na igreja e dizer, bom dia, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Paz, meu irmão. Muito fácil, né, Gilda? Mas será que eu tenho sido irmão na prática? Será que os irmãos aqui presentes podem contar comigo? Será que na hora que a luta surge, os irmãos podem contar comigo? É como diz a expressão, como o pastor Edson usou a expressão, se uma igreja ela tem 21 membros, então eu tenho que servir aos 20. Mas eu também recebo dos 20. Então, eu tenho sido um irmão para os demais? Eu posso contar com vocês. Vocês podem contar comigo? Josafá é esse crente, irmãos, que as pessoas que Jorão, na hora da adversidade, mandou o WhatsApp e ele disse, estou aqui. Estou aqui à disposição. E veja que Josafá, irmãos, e é interessante, olha. E é interessante isso, irmãos, que quando se trata de reis, de nações, quando uma nação precisa de outra nação, sempre, irmãos, vem acordos. Sempre surgem acordos. Sim, eu vou. Eu ajudarei. Você vai me dar o quê? Tem trocas, tem favores. Josafá, irmãos, não
pede favores, ele se coloca à disposição. Estou aqui. Veja, ele diz, versículo 7, subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, a minha força será tal como a tua, mesmo jeito. Todos eles. Então, irmão, Josafá é alguém que se pode contar, ele está ali, presente. Então, irmãos, como é bom ter alguém em quem podemos contar. Alguém para lutar, para nos ajudar, irmãos, nas nossas lutas. Josafá, irmãos, um outro quesito a respeito de Josafá é que Josafá é um homem, um crente que procura por Deus. Procura saber, irmãos, a vontade de Deus. Olha aí no versículo 11. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, que servia a Elias. Então, Josafá, irmãos, aquela pessoa que diante das intempéries da vida, das provações, diante das situações que nos acometem, ele procura saber qual é a vontade de Deus. As suas decisões não são decisões precipitadas. Não, ele não toma decisões por impulso como Messa tomou. Não, irmãos, ele quer saber qual é a vontade de Deus. Ele quer saber qual é a vontade de Deus. E interessante, irmãos, que existem muitos crentes, de forma geral, irmãos, que têm tomado decisões nas suas vidas. Decisões muito importantes. Não é qualquer decisão, mas são decisões importantes na sua vida que envolvem aqueles que estão ao seu derredor e não buscam conselhos. Agem, estão agindo, simplesmente. E quando chega lá na frente, irmãos, dão com cara em água. Porque não buscam saber. Porque coisas que tão simples de terem sido resolvidas lá atrás, não resolveu por quê? Porque não buscou conselhos, não se submeteu à palavra de Deus, mas age por impulso. Então Josafá, irmãos, ele quer saber a vontade de Deus. Ele é alguém que busca saber o que fazer da maneira correta. E, meus irmãos, aquele que busca saber a vontade de Deus, ele vai saber fazer, ele vai saber agir, porque ele está sendo orientado pela palavra de Deus. Ele não vai agir de qualquer jeito. Aquele que busca saber, irmãos, a vontade de Deus, ele sabe o que pedir na hora da adversidade. Ele sabe pedir a coisa certa. E aquele que é ouvir, que busca saber a vontade de Deus também, irmãos, é aquele que é ouvido, as suas orações serão ouvidas. As suas orações serão ouvidas. Em 2 Samuel, irmãos, há um texto bem interessante, irmãos, que é sobre Davi. Os filisteus, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 ao 25. Os filisteus se levantaram contra Davi, queriam matar Davi quando soube que Davi era rei, se tornara rei de Israel. E se levantaram, irmãos, contra Davi, vieram, cercaram. E Davi, então, irmãos, antes da batalha, Davi consulta ao Senhor. Senhor, subirei contra os filisteus, o Senhor me entregará nas mãos. Deus disse a Davi, pode ir, eu vou entregar nas suas mãos. Davi subiu, irmãos, contra os filisteus, derrotou os filisteus, conseguiu a vitória, irmãos. Os filisteus que sobraram saíram correndo, derrotados. Mas a Escritura nos diz, irmãos, que logo depois os filisteus retornaram de novo, porque eles haviam deixado seus ídolos lá no campo de batalha. E aí, irmãos, nós olhamos para a gente e dizemos o seguinte: vou sair de novo, vou derrotar.
de pronto, porque eles já estão enfraquecidos, já foram derrotados, vou derrotar de novo. Tá fácil. Já venci uma vez, vou vencer hoje de novo. Davi não faz assim, irmãos. Davi, ele para. Davi, ele ora. Davi lê a escritura. Estou parafraseando porque naquele tempo ele buscava, através da escola sacerdotal, né, através do Urim, do Tumim, eram os meios pelo qual Deus falava com o seu povo. Os profetas que Deus usava mandavam lá e falavam com o seu povo. O crente para, irmãos, ele vai ler a escritura, ele vai buscar conselhos, ele vai falar com um irmão sábio, entendeu? Buscando conselhos, buscando qual a orientação que a escritura tem dado a respeito daquilo, se aquilo é uma decisão sábia, que honra o Senhor, que vai trazer edificação para o povo de Deus. E é isso, irmãos, que ele vai fazer. Davi, então, consulta ao Senhor, irmãos, Deus diz o seguinte: Davi, você vá, mas não vá agora não, espere um pouquinho, espere, aguarde, fique ali, ó. Quando você escutar um estrondo atrás das amoreiras, pode descer. Pode descer que eu estou à frente do exército e vou dar a vitória. Sou eu quem dá, não é você, é eu. Meus irmãos, tem coisas nas nossas vidas, tem projetos nas nossas vidas que são tão fáceis, irmãos. São tão fáceis. É como... Parece até assim, irmãos, olha, eu vou até brincar, mas parece até o jogo do tigrinho, né? Que nós pensamos que vamos enricar jogando naquele negocinho ali. Só, apertou, vai cair o dinheiro na conta. Né, Gabi? Não é assim que o povo faz? Parece que isso é tão fácil, irmãos, mas não é, irmãos. Pode ser fácil, irmãos, para aqueles que não têm temor de Deus em seus corações. Mas para nós, crentes, irmãos, precisamos fazer as nossas coisas mediante o conselho de Deus, da palavra do Senhor. Então, irmãos, Josafá é um homem que teme ao Senhor, é um homem que está ali, irmãos, à disposição, e é um homem também, irmãos, que busca saber a vontade de Deus. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Precisamos ser, irmãos, como Josafá. Precisamos, irmãos, para que a igreja seja uma igreja forte, precisamos ser irmãos uns dos outros, de verdade. Precisamos, irmãos, nos apegar, ser apegados, irmãos, à palavra de Deus. E não desprezarmos aquilo que nós temos aprendido dia a dia. Porque se nós desprezarmos aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, aquilo que nós temos chamado a ser, nós temos sido chamados, irmãos, pela palavra de Deus, pelas pregações da palavra, tem mostrado a sermos homens piedosos, a sermos mulheres submissas, a sermos filhos obedientes, criteriosos, jovens criteriosos. Nós temos sido chamados a ser, irmãos, uma igreja evangelizadora. Temos sido chamados, irmãos, a testemunhar da graça de Deus. E se nós não atendermos, irmãos, ao chamado de Deus, nós estaremos nos rebelando contra o Senhor. E quando nós nos rebelamos contra Deus, irmãos, nós estaremos com mesa trazendo prejuízos, irmãos, para a nossa vida. Porque nós não iremos crescer, irmãos, na graça. Nós não iremos dar frutos. As nossas famílias, irmãos, irão sentir os prejuízos das nossas decisões. Porque elas irão perecer também, irmãos, irão seguir o nosso ritmo. Nossos irmãos não irão também conosco dar frutos, porque nós estaremos trazendo, sendo, como que diz, empecilho para o crescimento, estaremos sendo empecilho para o crescimento da igreja. Então, irmãos, que possamos atendermos a palavra de Deus, que possamos ser crentes obedientes, que amam o Senhor. Então, Deus tem sido, irmãos, visto nas nossas vidas. As nossas vidas, irmãos, têm sido vidas de respeito. As nossas vidas, irmãos, têm sido, de fato, vidas legítimas que mostram a graça de Deus, que mostram o amor de Deus. E possamos, irmãos, ser reconhecidos como uma igreja, irmãos, piedosa, uma igreja que, de fato, tem buscado o Senhor e que ama o Senhor. Então, meus irmãos, quem nós somos, quem nós temos sido e quem nós temos mostrado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.